né, e eu vou me deter às mulheres que recebem diagnóstico de HIV na gestação. Só na gestação ela recebe esse diagnóstico. Né, e o porquê? Aí, porque ela não teve acesso a outras políticas antes, porque ela, né, várias questões aí. E, assim, só também apontar como mais uma implicação da questão de gênero que vem, porque você estava falando que é a violência de gênero, porque até se suscitou para a gente, né, ficar pensando isso. Essa questão da camisinha feminina, masculina, e pensar, será que é fácil discutir com o seu parceiro? O que a gente tem observado nessa questão da finalização da AIDS é que assim, a maioria das mulheres que hoje tem o diagnóstico de HIV positivo, elas têm uma relação de união estável, como a gente viu na pesquisa do aborto, e confiam nesse marido e tem uma dificuldade de discutindo a questão do uso do preservativo, né? E acabam, depois de um tempo, receber esse diagnóstico de HIV. Então, assim, é mais uma das questões que implicam na violência de gênero também. Até, não sei se é o momento, mas trago também para a categoria, que eu acho que a gente devia discutir mais isso, de repente um seminário com profissionais que atuam, né? Quero já registrar aí uma demanda, de repente, futura para seminários. Eu quero agradecer e trazer aí para a gente ficar pensando nesse conjunto aí de coisas, tá? Desculpa ter tomado tempo também de outras pessoas, tá bom? Boa tarde, meu nome é Monique, eu sou estudante de Serviço Social da FRJ. Eu vou fazer uma pergunta por último, que é uma pergunta rápida e que eu acredito que não leve muito tempo para a professora responder. A primeira colocação que eu quero fazer é sobre a fala da Helena de Viver a Vida. Eu não assisto novela, não tenho tempo de assistir para falar muito, mas eu trabalho com entretenimento e escrevo fofoca. Então eu tenho acesso a essas coisas. Na novela, a Helena perdoou o marido infiel. Né? Teoricamente perdoou o marido infiel e não diretamente ao marido, mas à amante. Ela perdoou a amante do marido infiel e declarou sobre o filho extraconjugal do cara que talvez ela não merecesse ter um filho porque ela fez um aborto na juventude. Ponto, é só pra gente pensar. E a segunda coisa que a professora falou sobre o casamento, eu vi ontem uma propaganda da Expo Noivas, maravilhosa, no ônibus. A noiva arrastando o noivo pelo colarinho. Vingança. Aí vem a mesma ideia da camisa lá, que a mulher vira pro cara, dá um sorriso com o coração e o cara tá com game over embaixo. Também só pra gente pensar. Sobre a pergunta é a seguinte, eu tenho uma amiga advogada, numa das aulas que ela teve para a OAB, que ela pegou recentemente, um dos professores falou sobre uma questão de mulheres que têm uma condição financeira melhor, que fazem aborto em navios fora do território brasileiro. Eu queria saber se isso realmente acontece. É uma dúvida que eu tenho, se a professora tiver algum dado sobre isso, porque realmente eu fiquei em dúvida. Se que eles fazem, quem tem condições de pagar esse tipo de coisa, entra no navio e sai do território brasileiro para fazer aborto, que eu acho que nem tem necessidade, porque quem tem dinheiro hoje faz aborto em clínicas reconceituadíssimas. É isso, obrigada. Como é que é seu nome? Cíntia. Então, assim, foi uma mesa super enriquecedora, né? Eu estou há um ano já formada pela UF e é um assunto que a gente vê que até na própria universidade é meio complicado se discutir, né? Eu lembro que teve uma vez que estava marcada uma mesa sobre esse assunto na Unipli, né, lá em Niterói, e em cima da hora desmarcaram a mesa, né? E aí depois ficamos sabendo que, enfim, a reitoria ficou sabendo do assunto que seria debatido, ela proibiu o debate. Enfim, isso deve ter mais ou menos 2 ou 3 anos. E assim, eu fiquei meio preocupada quando começou a discussão e com todo o discurso, né, é sempre assim, voltado para a gente compreender, enfim, até mesmo respeitar, né, o direito dessas mulheres, até que ponto, de repente, a fala não poderia inibir as pessoas que, por algum motivo, são contra o aborto, né? Então, tive essa preocupação assim. E é um assunto que, por mais que a gente pense, é meio complicado da gente, de imediato, aceitar, né? Por exemplo, pego muito meu exemplo, principalmente quando você é criado no meio católico, né? Quando você participa de toda uma militância católica e tudo mais. Mas eu fiz algumas reflexões, né? E 4, mais ou menos. Aí a última eu queria deixar, assim, até pra gente colocar um pouco uma coisa que não foi debatida, né? Sobre a criança em si. Mas antes disso, eu queria colocar o seguinte. Você colocou, Maria Elisa, que segundo a pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde durante 20 anos,
que as mulheres, elas, né, que fazem o aborto, elas conhecem outros métodos contraceptivos. E aí fiquei meio assim, se ela conhece, por que ela chegou, né, a ter que fazer o aborto? Enfim, ficou meio que para mim um pouco isso no ar, né? Bem, a questão não discriminar quem é contra, essa preocupação que eu tive. Você colocou a questão da importância da educação sexual, né? Enquanto assim, muitos colocam que essa educação sexual seria até, né, um incentivo, né, à vida sexual precoce, digamos assim, mas na verdade isso acaba ajudando a pessoa a conhecer o seu corpo. Eu até concordo. Mas, por outro lado, eu queria também assim, um pouco discutir o outro lado que a gente está vendo hoje em dia, que é essa erotização do corpo feminino, né? Então, até que ponto essa erotização, até mesmo com o apoio da mídia, com as músicas, não tem incitado a questão do aborto, né? Muitos aqui já devem ter visto em várias gravações de baile funk proibidões, né? Onde ele faz parte mesmo, né, do evento, as relações sexuais muitas vezes até desprotegidas, né? Então, não sei se é um estudo, uma pesquisa que coloque o que estão sendo essas mulheres, né? O que estão acontecendo, enfim, o que estão, né, contraindo, se estão engravidando e tudo mais. E aí eu queria terminar falando o seguinte, né? Ok, a gente tem que respeitar a opinião das mulheres e da própria mulher que quer ter esse direito, né, de abortar. Mas, do outro lado, a criança em si, né? E queria discutir um pouco, trazer o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que vem aí para proteger a criança. Então, qual é o pensamento, né, de quem defende o aborto em relação ao direito dessa criança, né, direito à vida, né, principalmente? Então, eu queria trazer um pouco essa discussão. A mulher tem esse direito sobre o corpo? E aí a criança, né, que não pode responder por si só? Então, assim, são uma dúvida maior que eu tenho para ver qual é a opinião e a fala, né, de quem está nesse movimento, já está amadurecido. A Ana, a Monique e a Cíntia, que fizeram as intervenções aqui, eu passo para a Maria Elisa e depois pergunto novamente ao público se há mais intervenções, tá bom? Estou tentando aqui me achar, né, no meio de tantas questões, questionamentos e às vezes colocações, não é? A Ana traz, ela problematiza, né, uma realidade que ela vive, traz contribuições para nós, né, de pesquisas feitas e da realidade que ela vivencia, que eu acho que é fundamental. Eu acho que os assistentes sociais e as assistentes sociais têm mesmo que socializarem as suas intervenções, que são riquíssimas, né? Nós somos uma das poucas profissões que temos a capacidade de nos aprofundarmos teórica e filosoficamente e intervirmos na realidade de ponta, né? Então, por isso, precisamos mesmo socializarmos as nossas intervenções e as nossas pesquisas. E agora ela trouxe algo que, quando ela está fazendo essa especialização, me dá uma provocadinha muito grande, que é a questão atual de uma perspectiva que eu considero conservadora, né, da leitura da realidade social e da questão social, que é uma leitura muito psicologizante da questão social, né, como se tudo se resolvesse com a psicologia, né? Na hora que ela estava falando, eu lembrei que eu fiquei muito feliz com um depoimento feito por uma psicóloga lá do onde eu trabalho, que é um centro de referência, chama Casa Eliane de Gramont, e que aí a TV Câmara da coisa só queria conversar com a psicóloga, tá bom? E ela dizia, aqui nós trabalhamos em equipe multidisciplinar, a gente sempre trabalha assistente social junto. Não, eu só quero conversar com a psicóloga. Tá bom, então foi fazer entrevista com a psicóloga, mas eu fiz questão de assistir, né? O que tanto ela queria saber da psicologia, né? A primeira pergunta: como vocês trabalham a autoestima das mulheres, né, aqui nesse centro de referência? Aí eu achei ótimo, porque a psicóloga, que, como dizem elas, aprendem muito com o serviço social, né? Elas disseram o seguinte: em primeiro lugar, eu gostaria de